Você acha que as escolas estão ensinando errado? Por exemplo, a gente vê, como você falou, meus filhos estão numa escola que começa pouco antes, às 8 da manhã, e vai até às 4:30 da tarde. É excessivo. Eu acho. Eles não têm infância, eles não brincam, eles não têm ludicidade, eles não têm adolescência, porque tudo é... Mesmo se eles estão em espaços de convívio lá dentro? Mas acontece que tem que ter um espaço para o ócio, tem que brincar. Você subir em árvore? Muito. Pois é. E cair muito também. Pois é, e está aqui, né? Essa geração não sobe em árvore. E eu não estou falando, né, nem só de toquei, as cidades são mais inseguras, eu não posso deixar meu filho na rua como a gente brincava na rua Isso no já passado. é um outro problema. Né? A gente sabe isso. Mas mesmo em cidades pequenas, em que nem tem essa insegurança, há um medo tão profundo que o menino não sobe mais nem em árvore. As pessoas não têm espaço para brincar, de construir seu próprio brinquedo, que a gente também fazia isso, construir o brinquedo. A experiência de construir era melhor do que o brinquedo em si. Você está me fazendo lembrar de uma história que você falou do jegue. Eu passava as férias em Brasília, na casa dos meus tios, e certa vez eu fui com meus amigos roubar o jegue da escola. Mas pra gente dar uma voltinha no jegue e depois devolver. Esse tipo de coisa é muito saudável. Pois é. E tocar cigarro e correr. E não é? Sair correndo, né? Mas as crianças não estão fazendo isso. Meus filhos não fazem isso. Não. Aliás, eles são muito certinhos, intelectualmente muito avançados. Eu até diria muito melhores do que eu era, eu acho. Na época deles. Mas eu não vejo esse lado. Pois é, mas eles têm um monte de conhecimento que não é o que suporta a vida. É o que garante talvez um bom emprego. E que emprego no mundo que a gente nem sabe que profissões continuarão existindo. Mas, e como é que eu lido com as dores? Como é que eu lido com as decepções? Como é que eu lido com a inveja? Eu acho que a escola tem que rever o currículo. Hoje já tem muitas escolas, tem até uma empresa chamada Educa, que leva educação socioemocional para escolas, muitas aqui de São Paulo, por exemplo. Mas é uma aula por semana, diante de não sei quantas aulas, começando de 8 às 4 da tarde, estudando um monte de coisa que você... Inclusive, às vezes, nem vai usar, né? A gente estudou trigonometria, a gente não fez engenharia. Meu Deus do céu. Cosseno e cotangente. Rodrigo, para quê? Né? E aí, por exemplo, você pega outros países, nessa mesma idade, eles estão aprendendo a cozinhar, a consertar a encanação, a eletricidade, entende? Existe uma falta de praticidade muito grande na educação. Agora, não é culpa da escola especificamente. Tem um monte de gente que determina como isso é feito, a escola tem que seguir. Tem que seguir. Eu acho que é uma discussão muito maior, muito mais significativa. Certamente, esse é a grande revolução de um país que se transforma. Eu estava fazendo uma palestra em Salvador com a secretária da Educação de Singapura, que, como Coreia do Sul, estava como o Brasil nos anos 70 e se transformou nesses países que são potências tecnológicas, e a grande transformação foi na educação, feita para ser planejada durante 4 gerações, porque você não disse isso agora e colhe daqui a 10 anos, 40 anos para os resultados surgirem. Nós somos um país imediatista, em que ninguém tem projeto de país, tem projeto de governo, e aí a gente começa a ver que... Projeto de governo ainda é um sonho. E olha lá, sim, né? É só para projeto de poder, né? Então a gente fica... Eu acho até que diante de tudo que sabotam, né, o Brasil, a gente ainda é muito bom diante de tudo que poderia não funcionar. Existe ainda um povo que vai e faz, existe um funcionalismo público que, apesar de se bater muito nele, está ali fazendo tudo funcionar, a maior parte é comprometido. Tem algumas instituições muito eficientes. Muito eficientes. Exemplo, a Polícia Federal muito Brapa, eficiente. que gerou essa revolução de tecnologia que botou a gente no panorama mundial do agrobusiness. Temos o IBGE. IBGE tem muitas instituições. E muitos, eu tenho contato com profissionais, até porque a gente fala muito para as empresas e para os órgãos públicos, de vários setores. Às vezes você liga para Brasília, que o povo acha que tem um monte de gente que está lá sem fazer nada. Às vezes você liga sexta-feira de 9 da noite, tem gente trabalhando. Não precisaria, mas tem um compromisso com o país, tem um sentimento de que eu sirvo a população brasileira que paga esses impostos. Tem muita gente que faz isso. É claro que o recorte que a gente faz pega um ou outro que não vai e bota que esse representa o servidor. Não representa, sabe? Então, olhando para essa perspectiva, eu acho que seria interessante a gente entender que uma mudança educacional no Brasil seria, de fato, a gente ter uma educação em que a gente se concentrasse nas ciências básicas como ciências para a vida, matemática, geografia, biologia e português ou língua estrangeira, e desenvolver competências para a vida, competências emocionais. E aí, depois, o Lego vai se montando conforme a necessidade vai surgindo. Mas você oferece tanta peça e incapacidade de montar e desmontar, resiliência para poder... E o que é que eu faço agora que sumiu minha profissão? Como é que eu me reinvento?
sabe? Acho que se reinventar é a habilidade para o século da inteligência artificial.